Nessa aula do nosso curso de Geometria Plana, nós vamos falar sobre os paralelogramos. Para você se situar, nós estamos numa parte do curso, da playlist, que nós estamos falando sobre quadriláteros, e o paralelogramo é um tipo de quadrilátero. Os paralelogramos possuem algumas propriedades especiais que você precisa ter conhecimento dela para acertar algumas questões de geometria plana da sua prova. Pode ser prova da escola, da faculdade, do Enem, do concurso. Se tiver ali o assunto geometria plana, é possível que tenha questões que você só consiga acertar caso você conheça as propriedades de um paralelogramo. Saiba o que é e conheça suas propriedades. E é isso que eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Vamos lá. O paralelogramo é um quadrilátero convexo com lados opostos paralelos. O que é isso? Um quadrilátero convexo. A gente viu isso na primeira aula de quadriláteros dessa playlist de geometria plana. Caso você ainda tenha alguma dúvida do que seja um quadrilátero convexo, uma figura convexa, dá uma olhada lá, volta lá, dá uma olhada nessa primeira aula. E esse quadrilátero possui lados opostos paralelos, ou seja, eles têm a mesma inclinação. Isso foi a definição de paralelogramo, quadrilátero convexo com lados opostos paralelos. E o paralelogramo, ele tem essas quatro propriedades aqui abaixo. Se uma dessas propriedades forem verdadeiras, se você pela figura, pela questão, identificar uma dessas propriedades, você já sabe que a figura é um paralelogramo. Sendo a figura um paralelogramo, todas as outras propriedades são verdadeiras. Ou seja, se qualquer uma dessas afirmações aqui forem verdadeiras, a figura é um paralelogramo e automaticamente todas as outras afirmações também são verdadeiras. Primeira afirmação que a gente viu foi essa. Lados opostos paralelos. Se você vê um quadrilátero com lados opostos paralelos, é um paralelogramo. Todas as outras são válidas. Lados opostos congruentes, ou seja, um quadrilátero em que os lados opostos têm a mesma medida. Vamos supor, se esse lado aqui vale 2 e esse daqui também vale 2. Se o lado de baixo vale 5, o de cima vale 5, o de baixo também vale 5. Dando aqui exemplos com números para ficar bem claro para vocês. Então, se você identificou que é um paralelogramo, essa propriedade é verdadeira. Os lados opostos são congruentes. Próxima propriedade. Ângulos opostos são congruentes. O que são ângulos opostos? Esse ângulo aqui é oposto a esse. Então, esses dois ângulos, eles têm a mesma medida. Ser congruente quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo tem a mesma medida que esse. Eles são ângulos opostos. E o outro par de ângulos opostos também tem a mesma medida. Esse vai ter a mesma medida que esse. O ângulo do vértice A tem a mesma medida do ângulo do vértice D, que é oposto, e o ângulo do vértice C tem a mesma medida do vértice B, que são opostos. Mesma coisa. Se você identificou essa característica, já sabe que a figura é um paralelogramo. Se você sabe que a figura é um paralelogramo, então você já pode confirmar que ela possui essa característica. Vale a ida e a volta. Próxima propriedade aqui, ó. Diagonais se cruzam ao meio. O que é diagonais? Caso você tenha dúvida no que seja isso, diagonais, volta lá nas aulas anteriores aqui do nosso curso de Geometria Plana. A diagonal é o segmento de reta que parte de um vértice ao vértice oposto aqui do quadrilátero. Então, se eu traçar um segmento de reta que parte aqui do vértice C e vai até o vértice oposto, traçar o outro segmento de reta, a outra diagonal, eu tenho as duas diagonais. Esse ponto aqui, aonde elas se cruzam, divide elas no meio. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse, essa diagonal foi dividida ao meio, e essa outra diagonal também foi dividida ao meio. Esse segmento aqui é igual a esse. Última propriedade. Ângulos do mesmo lado são suplementares. O que são isso? Ângulos suplementares são os ângulos que, se eu somar os dois, dá 180 graus. Caso você tenha alguma dúvida do que seja isso, ângulos suplementares, complementares, replementares, volta lá na aula de ângulos e dá uma revisada. Isso é importante. O que isso significa? Ângulos do mesmo lado são suplementares. Esse lado aqui da figura, eu tenho o ângulo do vértice A e o ângulo do vértice C. Então, se eu somar o ângulo do vértice A mais o ângulo do vértice C, isso é 180 graus. Qual é o outro lado aqui da figura? Esse lado de cá, onde tem o ângulo B e D. Mesma coisa, ó, ângulo do vértice B mais ângulo do vértice D, isso tem que ser 180 graus. E tem os lados aqui de cima e de baixo também. O vértice A
Qual é o outro ângulo que está do mesmo lado aqui do vértice A, mas da parte de cima? Que está ao lado aqui do A, é o B. Então, A mais B, 180. Ângulo do vértice A mais ângulo do vértice B, 180 graus também. Mesma coisa se aplica aqui embaixo, ó. Ângulos do mesmo lado. Quais são os ângulos que estão do lado aqui do vértice C? É o A e o D, mas o A que a gente já viu, vamos ver aqui o D. O C mais D também 180. Se você identificar uma dessas propriedades aqui, qualquer uma delas, você já sabe que a figura se trata de um paralelogramo e que todas as outras propriedades também são verdadeiras. Vamos fazer um exercício aqui para a gente ver como que isso é cobrado na prática. A questão aqui me deu uma figura. A questão afirma que a figura é um paralelogramo. Sabendo que a figura é um paralelogramo, eu já sei que ela possui todas essas propriedades. E ela quer saber quem é A e quem é B. Ângulos do mesmo lado são suplementares, ou seja, se eu somar o ângulo desse vértice aqui com o ângulo desse vértice aqui, eu tenho 180 graus. A mesma coisa vale se eu somar o ângulo desse vértice com o ângulo desse vértice, porque quais são os vértices que estão ao lado desse? Eu tenho esse lado aqui, tem dois lados, tem esse lado e tem esse lado. Mas eu vou escolher esse lado aqui para fazer a conta, porque aqui eu vou ter uma incógnita só o A. Aqui eu teria que trabalhar com A e B. Então eu vou somar esse com esse e isso tem que ser igual a 180. Vamos ver como é que vai ficar. Olha. A mais 30, que é esse lado, mais 2A mais 60. Isso é igual a 180. A mais 2A, eu tenho 3A. 30 mais 60, 90. 90 vai passar para o lado de cá trocando o sinal. Então eu vou ficar do lado de cá 180 menos 90. 180 menos 90, isso vai me dar 90. Então eu tenho que 3A é igual a 90. Esse 3 vai passar para cá dividindo. Então eu tenho que A é igual a 90 dividido por 3, que é igual a 30. Então A igual a 30 graus. Já achei o valor de A. Deixa eu botar aqui, ó, 30 graus. Aqui eu posso fazer duas contas. Agora que eu já sei o valor de A, eu posso substituir o A nessas equações aqui. Ângulos opostos são iguais, é uma propriedade. Então eu posso igualar essa expressão com essa, dizer que esse ângulo é igual a esse, eu sei que essa é uma propriedade do paralelogramo, ou eu posso pegar essa daqui e somar com essa e tem que dar 180. Porque ângulos do mesmo lado, a soma deles é 180 graus, eles são suplementares. Eu vou dizer que esse é igual a esse. Então eu tenho que, eu já tenho aqui o valor de A, 30 graus, 6B mais 30 é igual a 2A mais 60. Mas quem é A? A é 30, então 2 vezes 30, já estou substituindo aqui o A pelo 30, mais 60. Então eu tenho que 6B mais 30 é igual a 2 vezes 30, 60. 60 mais 60, 120. Então eu tenho que 6B é igual a... Esse 30 passa para cá trocando o sinal, vai ter 120 menos 30, que é 90. Então B é igual a... Esse 6 vai passar para cá dividindo, 90 dividido por 6 é 15. Então B é igual a 15. 15 graus. Já matamos a questão. Vamos fazer uma análise aqui da questão para ver se os dados estão batendo direitinho e trocar aqui os valores. Olha, 2A mais 60. A é igual a 30. 2A então vai ser 30 vezes 2, que é 60. Então tem 60 mais 60, 120. Se esse lado é 120, esse lado aqui tem que ser 120 também. 6B mais 30. B é igual a 15. Então 6B vai ser 90. 6 vezes 15, 90. 90 mais 30, 120. Então esse lado é 120. As informações até agora bateram. E esse lado aqui, vamos ver. A é igual a 30. 30 mais 30, 60. Esse lado é igual a 60. A gente sabe que esses dois lados, a soma deles tem que dar 180. Então 120 mais 60 é 180. Bateu. E esse lado com esse, são ângulos do mesmo lado, também tem que dar 180. 60 mais 120, 180. Então todas as informações fecharam direitinho. Vamos agora fazer mais dois exercícios para a gente poder ficar fera aqui nesse assunto. Duas questõezinhas aqui de leve, para a gente treinar aqui os nossos conhecimentos. Essa primeira questão aqui,
o exercício nos dá um quadrilátero, só de olhar para a figura a gente já vê que é um quadrilátero, um polígono de 4 lados, e ela diz que o perímetro desse quadrilátero é 30, ou seja, a soma de todos os lados é igual a 30. Nós temos aqui as diagonais desse quadrilátero, ou seja, o segmento de reta que parte de um vértice e vai até o vértice oposto. Nós temos as duas diagonais desse quadrilátero. Como esse pedaço é igual a esse, eu sei disso por causa desses dois tracinhos, e esse pedaço é igual a esse, cada um tem um tracinho, o ponto em que essas diagonais se cruzam divide elas ao meio. E isso é uma característica de um paralelogramo. Observando uma das características, daquelas características que a gente viu no quadro anterior, observando uma delas em uma figura, a gente já pode concluir que se trata de um paralelogramo e que todas as outras características também são válidas. Sabendo que se trata de um paralelogramo, esse lado aqui vai ser igual a esse, devido a características que os lados opostos são congruentes. Então, se esse lado é x mais 1, esse lado aqui também é x mais 1. Se o lado de cima é 2x mais 2, o lado de baixo também é 2x mais 2. Sabendo aqui as medidas de todos os lados em função de x e sabendo que o perímetro é 30, a gente pode somar todos eles. A soma tem que ser 30, porque a soma de todos os lados é 30. Então eu vou somar 2x mais 2 com 2x mais 2. Isso aqui eu vou ter 2 vezes x mais 2. 2 vezes 2x mais 2. Mais x mais 1 mais x mais 1. Então vai ter 2 vezes... Isso tem que ser igual a 30, porque o perímetro da figura é 30. Então vamos lá. Fazer aqui a regra aqui do chuveirinho. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 2, 4. Mais 2x. 2 vezes 1, 2. Vamos separar aqui, ó. 4x mais 2x, 6x. 4 mais 2, 6. Isso é igual a 30. 6 passa para cá trocando o sinal. 30 menos 6, 24. Então eu tenho que 6x é igual a 24. 6 passa para cá dividindo. 24 dividido por 6 é 4. Então aqui a gente teve a nossa resposta. Se x igual a 4. Fazer o próximo exercício agora. Nesse exercício, a questão deu para a gente essa figura. Ela falou o quê? Que o segmento de reta CE, essas duas letras aqui, com esse símbolo em cima, indicam um segmento de reta. Caso vocês tenham alguma dúvida nessa simbologia, esse símbolo, um C com um chapeuzinho em cima, volta lá nas primeiras aulas aqui do curso e rever. É importante ter o conhecimento dessas simbologias aqui. CE é bissetriz do ângulo C, desse ângulo aqui C. Bissetriz é a reta que divide o ângulo em dois ângulos iguais. Caso você tenha alguma dúvida do que seja bissetriz, volta lá também e vê. Ou seja, eu tenho que esse ângulo é igual a esse. Esse é igual a esse. Então, se eu chamar esse ângulo aqui de A, esse aqui também vale A. O que a gente tem aqui? Nós temos duas retas paralelas. Essa reta é paralela a essa. E a gente tem uma reta transversal cortando essas duas paralelas. Nessa reta transversal cortando as duas paralelas, a gente pode identificar aqui esse ângulo. A gente identifica que esse ângulo e esse, eles são iguais. Por quê? Eles são ângulos alternos externos, alternos internos. Caso você tenha alguma dúvida, ângulos alternos internos, alternos externos, essa propriedade de retas paralelas cortadas por uma transversal, tem uma aula que eu falo só sobre isso, detalhada, aula muito boa, dá uma conferida lá, dá uma relembrada, retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Esse ângulo é igual a esse, então se esse é A, esse daqui também é A. E esse aqui também é A. Então a gente tem que esse ângulo é igual a esse. Repara que aqui a gente tem um triângulo. Um triângulo com dois ângulos iguais. Triângulo com dois ângulos iguais, a gente lembra do triângulo isósceles. Caso você tenha alguma dúvida em relação às características dos triângulos, triângulo isósceles, o que é isso? Volta lá na aula de triângulos também, dá uma conferida para poder esclarecer essas dúvidas. Então vamos lá. Se esses dois ângulos são iguais, isso indica que esse lado é igual a esse. Então, se esse lado é 5, esse aqui também é 5.
Como essa figura aqui completa se trata de um paralelogramo, a questão também diz que essa figura é um paralelogramo. Como a aula aqui é uma aula de paralelogramos, a gente está lidando com figuras que são paralelogramas, mas o certo seria ter colocado essa informação no enunciado desde o começo, que a figura trata-se de um paralelogramo. Sabendo que a figura trata-se de um paralelogramo, então os lados opostos são congruentes, têm a mesma medida. Se esse lado aqui vale 7, porque esse pedacinho vale 5, aqui vale 2, então o de baixo também vale 7. E é justamente isso que a questão está perguntando. Qual é a medida do segmento CD? E todas as aulas aqui do curso, elas são preparadas de um modo, as playlists são preparadas, elaboradas de um modo que, se você acompanhar as aulas direitinho da playlist, você vai realmente aprender o conteúdo e vai aprender de uma forma rápida, para você se dar bem, tirar nota boa na prova que você for fazer. E a forma que você tem de colaborar com a gente, o canal não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém, o canal está começando agora, não está monetizado, não recebe aquela monetização das propagandas do YouTube. A forma que você tem de colaborar é simplesmente apertando um botãozinho, se inscrevendo no canal, compartilha com o seu grupo de estudo, pessoal da sua turma, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, gente!